Você que tem sua Bíblia, abra ela em Daniel, capítulo 6, verso 1, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler. Vamos achar? Vamos ler. Então pareceu bem ao rei Dário nomear 120 satrapas, vice-reis para governar todo o seu reino. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. E os satrapas tinham que prestar conta a esses superiores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colégio dos satrapas para suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixou ou erro. Então eles concluíram e murmuravam entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles superiores e os satrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, superiores, reais, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar o decreto, um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer repetições a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos mesmos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar, jamais. Então, diante do parecer daquele conselheiro, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no seu andar de cima, onde as janelas estavam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer, cotidianamente, 3 vezes ao dia. E achegou-se, rogou e deu graça diante do Deus, o seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram que Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. E mais depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real. E argumentaram: tu não publicaste uma resolução real, ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, esse decreto está de pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles aproveitaram para fazer a comunicação do rei. Ora, rei, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, mas já tinha mudado de ideia, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrar. Contudo, os homens foram unânimes e insistiram: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterada ou descumprida. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. E em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com o seu anel, selo, e também com os anéis dos seus nomes, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música ao rei. Não conseguiu conciliar o sono durante aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel, com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que teu Deus, a quem tu serves, diariamente pode te livrar dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus e o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, o majestoso. Amém? Senhor. Essa passagem bíblica de Daniel, irmão, ela traz bastante material para nós entender, tanto no espiritual quanto no material, né? Primeiramente, que Daniel foi um homem de Deus muito temente à palavra, um homem correto, justo. Amém? E quando o rei Nabucodonosor, amém, derrotou Israel, tirou o povo de lá, a força, mas destruiu a cidade
Israel, quer dizer, levou todo o povo que tinha lá. E eles se tornaram de pessoas escravas ali, né? Então cada um foi dirigido para um fazer ali dentro. E Daniel, por saber ler, por ter vamos dizer assim, ele tinha uma intimidade com Deus, foi selecionado para servir ali dentro do palácio ali. E você sabe que quando tem alguém justo no meio das pessoas que não são justas, trazendo para o espiritual, para o material, alguém sempre se incomoda, né? Alguém nunca vai se incomodar. Porque quando Daniel estava ali, você vê que aqueles, como nós lemos aqui, eles fizeram um complô ali. Eles queriam pegar Daniel porque se quitava. E como é que eles iam pegar uma pessoa justa, uma pessoa que era fiel, que cuidava das coisas tudo direitinho, que tudo estava indo bem? Mas como diz a Bíblia, quando o diabo entra numa pessoa, né, a pessoa dá lugar, o inimigo ele faz cirandear aquela pessoa, né? E aqueles homens ali começaram a se encucar com aquele homem Daniel. Como é que nós vamos pegar esse homem? Esse homem não deixa um furo, não deixa nada. Como é que nós vamos fazer para que esse homem seja... Porque eles queriam tirar Daniel para eles comandar, para eles roubar do rei. Eles queriam tirar Daniel daí para eles poderem fraudular, porque eles roubavam, eles tiravam, desviavam, porque era muito dinheiro, muitas coisas. E o rei, por ter demais, muitas vezes, né, a pessoa não consegue. Tem muitas pessoas hoje no mundo que tem tanto dinheiro que não sabe o que tem. E aí alguns sempre tentam tirar. E como nós vemos, eles acharam uma brecha ali, vamos dizer assim, entre aspas, ó. Esse tal Daniel, sabemos que ele ora. É um homem temente ao Deus dele. Ele ora 3 vezes por dia. Se nós conseguirmos fazer com que o rei crie um título, um documento dizendo que qualquer pessoa que adorar outro Deus, ou qualquer pessoa que adorar outra divindade, a não ser o rei aqui, ele poderá ser punido. Mas eles foram tão espertos, porque eles criaram uma lei irrevogável, como nós lemos ali. Não podia voltar atrás. Porque palavra de rei é palavra de rei, né? Ele não pode voltar atrás. Ele pode criar outra lei para substituir aquela, mas aquela que ele deu, não tem. Então começaram a sondar Daniel, e como nós lemos, chegaram até o rei, e colocaram uma ideia, né? O diabo sempre tenta colocar uma ideia, achando que ia ajudar o rei. Ó, rei, se nós criarmos, o senhor sabe que nós temos que prestar reverência ao Senhor, vamos criar uma lei que durante 30 dias, né, qualquer pessoa que adorar outro Deus, fazer outra coisa no seu Senhor, seja punido, seja lançado na cova dos leões. Mas o Leno pensou que aquilo ali estava tudo planejado para atingir Daniel. O reino, na hora ali, muitas vezes a gente faz coisa na hora que a gente não pensa. É como às vezes para assinar um documento, né? Às vezes a pessoa traz um documento e você, depois que assinou, a tua assinatura, nasce. E como nós lemos aqui, irmãos, o nome do Senhor Jesus, eles se juntaram ali, os satrapas, os persas, e criaram essa lei. Estou portando um pouco adorado aqui. Nós já lemos aqui. E o rei aceitou a proposta dos homens. Então tá, seja criada a lei. E aí onde é que foi? Por isso que diga assim, vamos dizer assim, né? Vamos simplificar para nós, né? Às vezes a pessoa cuidar da vida dos outros, isso dá um problema. Começaram a cuidar da vida de Daniel, vamos cuidar. Vamos ver esse homem, nós sabemos que ele ora, nós temos que pegar. Só que quando eles criaram essa lei, Daniel, a primeira coisa que ele foi para o quarto dele, abriu sua janela que dava em direção a Jerusalém, começou a clamar a Deus, porque ele sabia que ele sentia pelo Espírito Santo de Deus que aqueles homens estavam tramando alguma coisa. E ele começou a pedir ajuda ao nosso Senhor. Eu estou aqui nas tuas terras, sou cativeiro, não estou na minha terra. E eu sei que a coisa vai ficar ruim para mim. Mas o Senhor é o meu Deus. Eu clamo, eu oro, eu busco, eu sei que o Senhor pode me livrar de qualquer coisa. E quando ele estava lá, eles conseguiram ver que ele estava adorando.
que eles foram fazer? Correndo fuxicar para o rei, né? Ó rei, não foi escrito de tal, foi feito assim, assim, assim. Foi. Pois é, vou simplificar para a igreja. Nós pegamos o tal do Daniel, que o senhor tanto estima, que o senhor disse que é tudo certinho, que nunca fez nada de errado, e ele está desobedecendo o senhor. Mas como desobedecer? O senhor não criou o edito, dizendo que qualquer pessoa que prostrasse durante 30 dias, outro Deus e tal, seria punido? Sim, de fato. Pois é, pegamos o teu Daniel lá, adorando ao Deus dele. E a lei que o Senhor assinou diz que ele tem que ser punido. E palavra de rei é palavra de rei, não volta atrás. Assim como hoje, palavra do nosso rei Jesus não volta atrás. Quando Deus fala que ele vai vir, ele vai vir. Quando Deus fala que ele liberta, ele liberta. Quando Deus fala, amém, que ele está do meu e do seu lado, ele está. Palavra do rei não volta atrás. E quando você vê que nós lemos ali que o rei ele pesou no coração dele, porque ele tinha que cumprir a lei, mas ele sabia que Daniel era um homem justo. Quão ruim quando você está sendo injustiçado e dentro de você, tu sabe que aquela pessoa é justa, tu sabe que aquela pessoa não deve aquilo, mas alguém chega e diz, não, mas é que assim, porque mas tu diz assim, mas eu conheço essa pessoa. Eu sei que é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, certinho. Mas não, só que ali o rei tinha assinado, e tinha selado, e palavra de rei tinha que cumprir. Então o rei não está, mas o rei já se atemorizou, se fechou, foi para os seus aposentos e não quero saber de ninguém nos aposentos. Você vê que o rei, o que ele foi fazer? Jejuar por Daniel. Foi orar e jejuar, porque ele sabia o homem que estava ali, mesmo não sendo conhecedor, como nós falamos ontem, pelo caráter de Daniel, pela atitude dele, sabia. E eu não quero saber de ninguém, eu não quero música, não quero nada, eu vou ficar aqui, atemorizado. A Bíblia diz que ele não dormiu, né? Perdeu o sono, pensando, e agora? E os homens ali, os fraudulentos, mais que depressa pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. Agora acabou o nosso problema. Pensaram eles, né? Acabou o nosso problema. Agora esse tal de Daniel aí não nos incomoda mais. Mas eles não sabiam que tanto Daniel como Deus estavam, como a gente diz aqui hoje a igreja, enamorados, estavam casados um com o outro. Eles tinham um compromisso com o outro. E quando você tem um compromisso com Deus, demônio nenhum te derruba. Pode ter lançado em qualquer lugar. Demônio, porque Deus é comigo, é contigo. Deus está ali porque quando nós estamos do lado daquilo que é certo, o certo está com nós. E Deus estava ali junto com Daniel. E Daniel foi para lá. Agora eu pergunto, ele já foi com uma fé tão grande que nós podíamos brincar daqui a pouco. Ele estava lá brincando com aqueles leões como se fosse brincar com dois gatinhos estimados. Mas o que era aquilo, irmãos? Era a fé e a certeza de que ele tinha. O que nós temos que ter, agora eu vou trazer um pouquinho para nosso dia. Quantas vezes as pessoas não armam para nós? É ou não é? E elas tentam pegar um ponto fraco nosso, estudar nós. Por isso que o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E como é que elas vão pegar muitas vezes a pessoa? Através da palavra, né? E Daniel não podia negar Deus. Imagina se qualquer um, talvez hoje, nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, não vou botar a palavra negar, porque é muito pesado, né? Mas as pessoas se afastam de Deus por qualquer pressão. Daniel não. Daniel estava ali firme, quer me jogar na tua porta, nem jogar lá. Certamente o Deus que eu sirvo me livrará. Ele tinha essa certeza, porque a intimidade, irmão, quando nós temos uma intimidade com Deus, tu não tem medo. Tu sabe que a tua vida não é tua, de Deus. E quando a tua vida é de Deus,
Só vai tocar em mim você se Deus permitir, senão não vai tocar. Porque o poder de Deus é maior do que tudo desse mundo. O poder de Deus, amém, Ele está sobre tudo e todos. E o poder de Deus está em todos aqueles que o recebem como Deus. Porque quando eu recebo Deus, é como dizer, quando eu recebo um profeta, na qualidade de profeta, eu recebo galardão de profeta. Quer dizer, a nossa fé, ela tem que estar baseada no quê? Qual é o calibre de espiritualidade que nós temos que ter? Você tem que ter certeza que Deus está contigo. Você tem que ter certeza que se alguém estiver armando com um armário para Daniel, e armário, e Daniel largaram lá, mas o rei não dormiu. E o que ele fez? A primeira hora que ele acordou, já correu lá. Correu lá. Vamos lá ver. Agora eu pergunto assim, se você entrar no espiritual, o rei tinha uma fé, ele sabia que o Deus de Daniel ia livrar ele. Por que ele sabia? Como é que ele foi lá? Acordou, que diz aqui, né? Acordou e foi cedo lá. Porque ele sabia que Deus tinha salvado Daniel. Se ele não ia lá, eu nem vou lá, vou mandar um empregado ver se sobrou alguma coisa do homem lá. Não, ele mesmo foi lá porque ele sabia que Deus já tinha livrado. Ele, o próprio rei, por isso o rei mesmo estava meio consternado, estava ali pedindo para Deus livrar. Imagina o próprio Deus. E ele foi lá e chamou: será que o Deus de Daniel salvou ele? Quantas vezes na nossa vida alguém chega e diz assim: será que o teu Deus vai te livrar desse problema? Será que o teu Deus ele é o suficiente agora? Você está enredado, porque Daniel estava enredado num documento, num papel ali que não tinha escape para ele. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida acontecem essas coisas que nós não temos escape aqui. Muitas vezes tem coisas que as pessoas colocam nós numa, como diz assim, né, numa ponta de sinuca, não tem para onde correr. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar baseada toda em Deus, nos livramentos de Deus. Porque quando você e eu sabemos que Deus está com nós, pode mover o mundo inteiro contra você, mas o nosso Deus, ele desvia o mundo em favor a você. Mas nós temos que ter essa fé genuína, buscar Deus, saber que Deus, Ele deu a vida por mim e por você. Ele subiu aquele morro Golgotá, com aquela cruz, com a certeza, como Daniel, que Ele estava livrando aqueles que o amam, aqueles que buscam. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre a porta. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele só quer de nós. Não precisamos hoje ser como Daniel. Mas eu vou dizer assim, que Daniel enfrentou o material, né? Ele sabia que ali dentro tinha leão. Ele sabia que os leões iam comer ele se não fosse Deus. Porque eles deixavam os leões passar fome muitos dias para depois largar a pessoa ali, para não ter problema. O leão não sobrava nada da pessoa. Mas hoje nós, o ser humano, enfrentamos leões espirituais. Muitas vezes nós enfrentamos leão espiritual. Muitas vezes nós não estamos vendo eles. Alguém coloca ali para nos derrubar, para nos atingir, tirar nós da presença de Deus. Às vezes as pessoas colocam leões para que a gente enfraqueça na fé, para que a gente ache que Deus não está ouvindo. Você acha que Deus não ouve a oração do justo? Claro que Deus ouve. Deus ouve. Mas você pode se perguntar assim: mas irmão, eu não me considero tão justo assim. Eu vou dizer assim: a Bíblia diz que perante Deus, aqueles que agora estão em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus na sua vida verdadeiramente, nenhuma condenação há.
Não existe nada, irmãos, que pode derrubar nós da presença de Deus. Se nós olhar para o nosso corpo material, claro, irmão, o nosso corpo material, ele está cheio de problemas. Na carne, às vezes na mente, a pessoa está lutando. Mas quando você e eu olhamos para essa história aqui, e para muitos da Bíblia, Jó, quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para Elias o tisbita, quando nós olhamos para os profetas, quando nós olhamos para hoje, eu e você hoje, você acha que é fácil você estar sentado nesse banco aqui? Milhões e milhões de demônios estão lutando para que você não sente no banco desse. Por quê? Porque aqui Deus nos guarda através da palavra. Deus nos orienta. Deus, amém, Ele nos livra, não da boca de leões, como Daniel ali no material, mas da boca de pessoas peçonhentas, que trazem coisas. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o que contamina o homem e a mulher não é o que entra, sim o que sai. Falou, está falado. E aí que entra a parte principal, quando a gente quer mudar, irmão, se entregar para Jesus, pedir misericórdia. Senhor, eu estou aqui, eu falei, mas Senhor, tem misericórdia. Tira do meu coração, tira do coração do fulano, do Beltrano, porque, irmão, nós enfrentamos adversários espirituais hoje. Você não vê. Você pode ver que o mundo, o Deus desse século aí, ele está lutando para derrubar as pessoas que querem Deus. Por quê? Porque se você tiver Deus na sua vida, verdadeiramente você servir a Deus, como Daniel, como Mesaque, Sadraque, Abednego, irmão, você vai ter uma família abençoada. Quando você estiver nas mãos de Deus, Deus vai comandar a tua família, vai comandar a minha família. Deus vai dizer para mim, vai, escuta, fala, não fala nada agora. Porque tudo, irmão, Deus instrui. Na Bíblia Sagrada que nós temos, está tudo aqui, como nós ser abençoado, próspero, financeiro, mas acima de tudo, como nós ter paz. Porque a paz que um homem ou uma mulher precisa hoje não tem. Alguém pode comprar paz? Eu pergunto para você. Será que alguém consegue comprar paz aí? Quem quando vai no mercado, você queria comprar 50 quilos de paz, quanto é que custa? Não tem. A paz, ela vem do céu. Ela vem do Espírito Santo. Como é que você recebe a paz? Quando você vê quando o discípulo, Jesus ressuscitou, Tomé e os discípulos estavam lá numa tendinha, numa casa, discutindo entre eles. E Tomé estava ali, porque falaram, Maria viu Jesus, eu não vi, o outro viu Jesus, eu não vi. Não, porque eu quero ver Jesus, só se eu botar o dedo nas mãos e tal. Eles estavam discutindo ali, entre eles. E eles falaram, não, mas Maria viu o mestre, ele ressuscitou, é verdade, o homem que acredita. Pedro, não, estavam inquietos ali. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou e passou pela parede e entrou ali, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Que a paz esteja convosco. Ali chegou a paz. Ali chegou a paz. Então quando nós temos Jesus, irmão, entra a paz, irmão. Porque eu pergunto assim, você vê um exemplo, uma mãe, um pai, né, que, por exemplo, que tem um filho perdido nas drogas, que paz que essa mãe tem? Nenhum. Não dorme direito, não descansa, daqui a pouco dorme, se acorda, porque não sabe se daqui a pouco não vai vir uma notícia ruim. Você já viu como é que é? Quando a gente trabalha e você não recebe, você viu que tu fica nervoso? Você trabalhou 30 dias, tu está esperando receber teu dinheiro. Aí chega lá, o teu patrão diz, homem, não vou poder ter pagado. Como é que tu fica? Tu perde a paz, né? Mas eu estava contando esse dinheiro e tal.
Move, irmão. Move. E a pessoa já fica nervosa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Tu vai ter que me arrumar um dinheiro. Mas quando, irmãos, Deus guia a minha vida e a tua vida, irmão, você tem paz, você descansa do Senhor. Você sabe que vai vir. Enquanto os outros estão preocupados lá, será que eu vou receber? Eu já recebi. Porque Deus está administrando a sua vida. Porque não basta Deus ele ser na minha e na tua vida, irmão, o Deus só que cura no material, o Deus só que... Não, ele tem que ser o Deus que cuida do material, do espiritual, ele cuida do teu carro, ele cuida da tua casa. Tudo que eu e você temos tem que botar na mão dele. Ó Senhor, administra minha esposa aí. Ô Senhor, administra meu esposo. Ele vai administrar sua esposa. Ele vai moldar ela bem certinho como tu quer. Mas se você quiser moldar ela, vai dar tudo errado. Porque quando duas pessoas casam, são duas, como é que eu vou colocar para os irmãos, eu me fujo agora, duas naturezas diferentes. Né? São duas naturezas diferentes. Não dá. E aí até aquelas duas naturezas se encaixar, leva anos. Né? E aí tem aquela coisa que eu sempre falo assim, muitas pessoas assim, eu estava hoje até falando com o irmão, e agora eu me lembro uma coisa, a questão de casamentos e assim por diante, né? Ai, Deus me deu uma esposa, sabe que foi Deus que te deu mesmo? Ou tu pecou? Porque a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem, não é assim? O que Deus uniu, não o que nós fomos buscar. A vez nós fomos buscar, porque era bonitinha, tudo verde, era azul, coisa que era tudo, e assim por diante. Aí Deus diz, não, eu estava falando sobre costela, né, hoje? A costela de alguém está por aí caminhando. Mas às vezes tem uma costela que é do outro e a gente quer pegar a costela do outro, mas ela não vai caber aqui. Porque a costela foi tirada de você e está certinho, cada tamanho certinho. Se tu pegar uma costela do outro, também é mais pequena, também é maior, não vai encaixar, mas quando tu achar a tua costela vai estar bem certinho. Vai fechar certinho. Tudo vai, irmão, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, tudo dá certinho. Tudo dá certinho. Por isso que para ter paz, irmão, nós temos que estar na mão de nossa família. Porque eu digo assim, os casais, a gente sabe hoje, né, que está uma luta, né, a gente vê tantas maldades, a gente sabe que não é fácil. Agora eu pergunto, se com Jesus a gente já é difícil, já tem luta, e sem? Não é pior? Pois que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Porque Deus, irmão, Ele quer ver uma família feliz, uma família abençoada. Deus, Ele quer ver nós felizes, mas desde que nós obedeçamos a sua palavra, desde que nós olhamos para a Bíblia, não como um livro de história, eu vou ler aqui, mas aí, e o que tem entre as entrelinhas, o que tem aqui escondido? Porque eu estou falando para o irmão, tem coisa que Deus dá para mim e não dá para o outro, tem coisa que dá para o outro e não dá para mim. Se chama revelação. Os que Jesus falou assim, quer aprender? Quer aprender? Está aqui, ó. Aprenda de mim que sou manso e suave. Né? Porque que nem você pegar, tem pessoas que diz que tem paciência, né? Aí diz assim, vou ensinar a esposa a andar de carro. Entra no carro. A gente já está acostumado, já faz tudo direitinho, nem precisa olhar, né? No começo começa bem aqui, engata aqui, tudo. Por quê? Porque tá louco, não pica, não prende, não, só, não, assim. Tá louco, misericórdia, vai bater o carro, pá. A gente às vezes não tem paciência. A gente não tem. E Deus dá paciência. Agora, por que os instrutores têm paciência? Eles também não têm paciência, eles estão sendo pagos. Senão eles também não têm paciência. Quantas vezes eles olham para a gente, se eu não tivesse criança lá aqui, eu ia tirar aqui dentro do carro e te jogar lá no rua. Misericórdia. E quando o Daniel saiu ali, irmão, que alegria para aquele rei. Tanto é que depois o rei colocou ele acima de todos aqueles homens ali que queriam derrubar ele. Quando você
passa uma luta, vence o destaque, irmão. Porque todos os homens de Deus, nós, homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos que ser provados para ser aprovado. Por isso que às vezes alguém não entende, roda no teste, né? Agora eu estou na igreja, estou numa bênção, eu oro, agora eu estou pregando, agora estou cantando, agora sim. Aí Deus, sim, agora o Senhor não te larga por nada. Então vamos ver, vou ter que provar um pouquinho. E Deus vem, começa a dar umas cutucadinhas dali, permite os probleminhas ali, e aí já começa o choro, né? Senhor, misericórdia, mas tudo eu na igreja, só eu que faço, sou eu. Ué, tu não disse que tu queria trabalhar para mim? Tu disse que era meu vaso? Pois é, Senhor, eu sou teu vaso, mas... E o Pedro? Não, eu não pedi para o Pedro, eu pedi para você. E aí começa os testes, para ver se você vai ser aprovado. Então, lá na igreja, eu creio e eu digo para nós assim, irmãos, a fé nossa, ela tem que estar acima, irmão, de qualquer problema neste mundo. Saiba que o Deus que nós servimos não é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Daniel, de Isaac, Sadraque, Abednego, é o mesmo Deus de Jó, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, é o mesmo. E se eles venceram, nós vamos vencer também. Só que nós temos que estar na presença do Senhor e saber que Deus é contigo. O segredo aqui, irmão, para você ter uma fé genuína, não tenha medo do diabo. Então nós temos que ter essa fé, irmão, genuína dos homens de Deus. A mesma fé, porque quando Jesus falou assim, estou encerrando, lá no livro, lá no Gênesis, falou assim, que assim como foi nos dias de Noé, de Abraão, Noé, assim seria nos dias da vida do Filho do Homem. Ele quer dizer assim, a fé, será que eu vou encontrar fé que nem eu estou encontrando agora aqui em Abraão? Será que eu vou encontrar fé que nem eu encontrei em Isaac e Jacó? Será que eu vou encontrar fé como eu encontrei ali em Adão? Porque a fé, a mesma que tem, ela tem que estar aqui hoje. Ela não diminuiu, ela não desgasta. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela se renova cada dia. Cada dia. Cada dia a fé de Deus se renova. Então nós temos que, irmãos, buscar Deus e saber que nós temos uma semana por vir. Certo? Todos nós temos um projeto hoje. Cada um aqui está aqui e tem um projeto espiritual, um projeto material. E qual é a nossa resposta para o inimigo? Eu já venci, já é meu, já conquistei. Não tem, aquele trabalho já é meu, o emprego já é meu, vai vir, já é meu, não tem minha palavra, já é meu. Quando você sai com essa fé, irmão, não tem. É certo que Deus vai dizer, olha a fé, e vai acontecer pela tua fé, pela minha fé. Agora, se você sair, será? Não, o homem de Deus ele tem que ter convicção. Eu vou vencer, eu já venci, Deus está comigo. Esse problema não é problemão, probleminha porque o Deus que eu sirvo é muito maior que esse problema. Mas eu não consigo, sim, porque o Deus, você pergunta para nós, quem que é mais forte na nossa vida? Quem tem Deus aqui? Levanta a mão. Quem tem Deus aqui? Todos temos Deus, não temos? Então eu pergunto assim, vamos colocar qual é o problema? Não interessa o que tu está passando, o que tu está bem buscando aí. O Deus que você diz que está dentro de ti e de mim, Ele é ou não é mais poderoso? É ou não é? Então está resolvido o teu problema. A bênção é tua. Não tem probleminha, está tudo certo. Porque o Deus que está em você é mais forte. O Deus que está em nós é mais forte. O Deus que está aqui é mais forte. O Deus dessa Bíblia é mais forte que tudo, irmão. Quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim, sempre foi e sempre vai ser. Mas para nós ter essa certeza, nós temos que estar firme com Ele, buscando, orando, vigiando, irmão. Vigia. Porque
que nós precisamos muito é vigiar. Vigiar. Porque o inimigo, ele vai lançar quantas coisas para nos derrubar. Quantas coisas. Quantas coisas ele vai tentar colocar um tropeço. Porque o problema, irmão, nós temos que ter uma visão de águia, né? Às vezes a gente olha as pedras grandes, né? Aqui eu estou vendo. Olha aquela bem pequenininha que tu não vê. Quem é que já tropecou naquelas... A gente foi na roça, ou caminhar no meio do mato, e ele, sem querer, vai levar uma árvore, quebrou e ficou só aquele pitinho ali. Muitas vezes, quase caiu. Porque tu estava cuidando só as coisas grandes, aquilo ali tu não estava cuidando. E às vezes nós assim. O diabo ele tenta distrair nós com as coisas grandes. E você fica olhando ele, mas as coisas pequenas que ele está colocando ali muitas vezes. É o tal do um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal, um pouquinho não faz mal. Não. O inimigo ele vem, lança a semente dele e fica esperando. Fica esperando, esperando. Ele é paciencioso. E se eu e você não vigiar, não olhar para de Deus, amém? O Senhor vai na minha frente, vai dar certo. Isso, o Senhor toma a minha vida, toma tudo que eu tenho, minha esposa, meus filhos, minha vida financeira, tudo é seu, Jesus. Aí Deus vai dizer, eu posso tomar conta? Pode. Posso tomar conta da tua vida financeira? Pode, Jesus. Aí tu vai fazer um negócio e Deus vai dizer, não faz. Vem na tua mente, né? Acho que eu não sei lá se eu devo de fazer esse negócio. Deus já está dizendo para ti, não faz. Se tu fazer, Deus vai adiantar o quê? Eu te dei um conselho, tu não aceitou. Então vai lá e faz. Aí a gente vai lá e faz, daí toma um prejuízo, daí faz. Eu te falei, eu coloquei o sentido em você. Porque sempre, irmão, quando nós vamos fazer qualquer coisa na nossa vida, vem dois pensamentos, o certo e o errado. Para quem que você vai dar mais atenção? Para aquilo que é certo ou para aquilo que é errado? Então nós temos que ter vigilância, vigiar muito. Se coloca de pé, irmãos, casal das